Boa tarde, fiel. Boa tarde. Boa tarde a você que é o nosso querido inscrito do canal. Se você ainda não for, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha, ative o sininho das notificações, compartilhem com seus amigos, tá bom? Estamos aqui para fazer um vídeo em cima da declaração do VP pelo motivo ao qual ele saiu do Corinthians. Então, nós vamos colocar aqui o áudio para você ouvir, tá? E em cima disso nós vamos debater, tá? Vamos lá, gente, ouvir o áudio do VP? Vamos lá. Muita coisa essencialmente dita por quem não me conhece, porque há afirmações que de facto... mas eu vou esclarecer, e esta é a verdade, porque só eu a conheço a verdade. Só eu a conheço, mais ninguém. Portanto, quem não diz o que eu vou dizer aqui, ou está a especular ou está a mentir. Portanto, o que aconteceu, e vou aproveitar, o que aconteceu foi isto. A minha vinda para o Brasil, há um ano, sensivelmente há um ano atrás, acontece de uma forma, eu já mencionei isto várias vezes, eu disse que não estava na minha perspectiva vir trabalhar para o Brasil. Surgiu o convite e eu e a minha equipa técnica decidimos vir um ano ao Brasil. Um ano, experimentar, perceber a realidade do campeonato brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não. E por isso assinámos um ano de contrato. Não 2, não 3, um ano de contrato. E esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade, com dedicação, com sofrimento, com muitas horas, muitas noites sem dormir, portanto, de uma forma como eu estou em todos os clubes, dando tudo de mim, dedicando-me com compromisso, com responsabilidade, e foi assim que eu estive no meu clube anterior, foi assim que eu estive sempre, até ao último dia do contrato. Nunca, e para esclarecer bem isto, nunca me passou pela cabeça que, porque de facto, e o que eu fui sempre transmitindo ao clube, foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco porque as pessoas não sabem. Infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora que lida com uma situação familiar, uma situação séria, e a minha família lida com essa situação. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E isto na minha cabeça foi sempre muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser. Dentro do clube, eu fui sempre colocando a minha decisão seria regressar a Portugal. E prova disso é que eu, dois dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida e para toda a gente entender a situação, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. E eu, 2 dias antes, fiz essa declaração, porque de facto na minha cabeça era essa ideia clara e era esse compromisso que eu tinha com a minha família. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se tivesse o Flamengo, se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria de que tudo o que anda para aí a dizer. Portanto, isto é a verdade. Aí eu pergunto, até esse ponto da entrevista, se o teu compromisso era com a família, o que mudou? Tua sogra se curou por acaso? Não, se ela se curou, manda o endereço do curandeiro dela
para eu me curar da minha diabetes. Ué. Se ele foi capaz de curar um câncer ou um Alzheimer, que é o que dizem que a tua sogra tem, ele vai fazer um milagre em cima de um diabetes que é bem menor em potencial de saúde do que um diabetes. Sim, eu estou sendo irônico, seu Vitor Pereira. Porque no seu lugar, eu daria sim valor à minha família. Se o meu problema é a minha sogra, não tem Flamengo, não tem Corinthians, não tem time nenhum nesse Brasil e quiçá no mundo que me faria ficar. Eu iria voltar para minha terra e cuidar da minha família. Ou seja, o senhor diz que montaram teorias a respeito do que aconteceu e a teoria foi montada pelo senhor. Não, eu não vou ficar no Brasil porque eu vou regressar, que minha família está precisando de mim em Portugal. Aí do nada a família não precisa mais de você em Portugal e você decide fechar com o Flamengo. É um tanto quanto estranho, né, seu Vitor Pereira? E aí o senhor não quer ser chamado de traidor, de Judas, como até jornalistas falaram. Jornalistas. Então o senhor fez igual um peru doido. Rodou e não saiu do lugar. Disse, mas não disse nada. É simples. O senhor não foi sincero naquilo que o senhor falou. E quem disser alguma coisa depois ou para além disto, está a mentir. O que é que acontece? Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem. A gente sabe que esse é brasileiro. Que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil, surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque de facto a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e do ponto de vista profissional eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. E isto foi um treinador que talvez se preocupasse de fato e de verdade com a sua família, sim, iria pensar na família e não no Flamengo, no Corinthians, no Manchester United, no Barcelona ou em qualquer outro clube não, meu amigo. Verdade é essa. Você só está no Flamengo, como você mesmo falou agora, por causa do plantel. Que com esse plantel, se você não for campeão, me desculpa, você tem que se aposentar. Um plantel desse, até eu seria campeão. Campeão carioca, campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro, da Libertadores e Mundial. Seria, tá? Porque modéstia à parte, seu Vitor Pereira, eu fui um bom técnico de futebol. Então, qual a diferença do Flamengo pro Corinthians? A diferença é que provavelmente você vai ganhar ainda mais no Flamengo e você tem um bom plantel à sua disposição. Praticamente 2 jogadores por posição. Coisa que o Corinthians hoje não tem. Porque se não fosse isso, ou você teria voltado para Portugal, ou teria renovado com o Corinthians. Graças a Deus que você não renovou. Porque como técnico, eu acho que você não é bosta nenhuma. Como técnico, você é um zero à esquerda.
Porque você poupou o jogador para não ganhar porra nenhuma. A verdade é essa. Ah, mas são fatores do jogo. Fatores do jogo escambau. Teria condições o Corinthians de bater de frente com o Flamengo nos 2 jogos? Teria condições o Corinthians de ganhar aqui pelo menos de 2 e levar vantagem lá pro Maracanã? Se fosse até um Abel Braga da vida, um Renato Gaúcho, um Cuca, teria feito isso. Como é o Vitor Pereira, ficamos a ver navios, né? E pensar que muita gente defendeu você. Não, Vitor Pereira é top, fechado com Vitor Pereira. Vitor Pereira no céu, né? Ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu nunca engoli você. Eu nunca engoli você. Porque eu acho que se o técnico brasileiro, como disse Duílio, tá defasado, então por que Vitor Pereira não veio pro Corinthians de um Manchester United, de um Real Madrid, de uma Inter de Milão? Simples, querido. O bom técnico, ele tá empregado. Você tem que suar a camisa para contratar ele. A verdade é essa. Só se iludiu com você quem se enganou com a sua simpatia. Não foi o meu caso. Eu conheço as pessoas por trás de um sorriso. Eu conheço as pessoas por trás de um sorriso. Quem já sofreu muito na vida, como eu já sofri, conhece as pessoas atrás de um sorriso. Não se engana que a cobra esconde o rabo e não deixa o chocalho aparecer. Ah? Simples assim, meu amigo. E o que aconteceu? Eu fiquei a pensar, sabendo que tinha o problema em casa para resolver, e com quem é que eu tenho que falar? Com quem é que eu tenho o compromisso? É com a minha família. Portanto, se a minha família entendeu, depois de uma conversa, 2 conversas, 3 conversas, entendeu que sim, que podíamos lidar com a situação, de saúde que temos, que temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que de facto o desafio profissional, o repto profissional, era um repto importante para a minha carreira, eu a partir daí tive que tomar uma decisão, e foi uma decisão, e é tão verdade isto, que o próprio staff não me conseguiu acompanhar. Porquê? Porque de facto nós vinhamos um ano, as famílias estavam a contar que nós... Os seus próprios do seu staff falaram que não concordavam com a ideia de você largar o Corinthians para assumir o Flamengo. Os próprios do seu staff nas redes sociais. E na época que saiu o boato de que você viria para o Flamengo, isso foi amplamente divulgado. Não adianta você tapar o sol com a peneira, VP. E outra, eu volto a repetir, eu no meu lugar, eu não consultaria nem a família, eu voltaria. Família em primeiro lugar. Nem dinheiro, nem clube, nem prestígio, nem título, nem carreira, porra nenhuma me seguraria no Brasil. É simples assim. Você gostou do que eu falei? Gostou, não gostou, problema seu. Eu duvido que um só inscrito meu, aqui nos comentários, digam que eu estou errado. Família em primeiro lugar, amigão. Quem não preserva a sua própria família, não é digno dela. Isso eu aprendi com os meus avós e meus pais. Eu espero a sua opinião aqui nos comentários, tá, gente? O que eu falei é isso aí, a minha opinião. Eu aguardo a sua opinião. Vitor Pereira, você é sim o Judas da Fiel, o traidor da Fiel. Nada vai mudar isso.
Só espero que você seja valente o suficiente para pisar na arena quando o Flamengo vier jogar aqui, né? Não cave uma expulsão, não dê a desculpa de uma dor de barriga, de uma virose, né? Porque a pressão da Fiel vai ser muito em cima de você. A agressão jamais, mas pressão sim. Porque você cavou isso. Parabéns, Vitor Pereira, pela sua atitude. Lamento pelos que confiaram em você. Maldito o homem que confia no outro homem. Boa tarde, fiel.